Bem-vindo novamente. Nas serras de Holmsdalen, na Noruega, Tobias está conduzindo sua filha Nora para conhecer os cumes dos Trolls. A lenda conta que 13 Trolls se reuniram ali para uma cerimônia de casamento, porém embriagaram-se tanto que perderam a percepção do tempo e se converteram em montanhas. Nora pensa que já está grande demais para histórias fantásticas, o que deixa Tobias magoado ao escutar. 20 anos mais tarde, na costa atlântica do noroeste da Noruega, Nora é uma arqueóloga em uma missão de escavação com seu grupo. A maior parte deles está pronta para jogar a toalha, já que não acharam nada em 6 meses, e os recursos estão se esgotando. Mas Nora é obstinada e continua perseverando, e ela acaba descobrindo um crânio de dinossauro, motivo pelo qual o time realiza uma festa. Enquanto isso, nas montanhas de Dovre, uma equipe de construção está trabalhando na criação de uma nova linha férrea, escavando as montanhas. Isso atraiu a atenção de ativistas que se opõem a tal devastação da natureza, mas sua presença é desconsiderada. Quando os explosivos são finalmente detonados para iniciar o túnel, algo no interior das montanhas ruge e provoca um desabamento, do qual nem todos os operários conseguem fugir a tempo. Esse acontecimento e a atividade sísmica que provocou são imediatamente detectados pelas Forças Armadas da Noruega, que enviam uma aeronave de reconhecimento para investigar. Sigrid é encarregada de gerenciar as câmeras dessas aeronaves e rapidamente compila uma série de imagens que mostra a seus superiores, que decidem que isso é importante o suficiente para alertar a primeira-ministra Berit. A caminho da base, Berit é informada sobre todos os danos causados por forças desconhecidas e vê as imagens captadas, que o conselheiro de Berit, Andreas, acredita se assemelharem a pegadas, mas irreal, e dá a Andreas 2 missões: manter a imprensa afastada dessa informação e encontrar alguns especialistas científicos que possam auxiliá-los com esse dilema. Pouco depois, um helicóptero busca Nora, no meio de sua comemoração, solicitando que ela os acompanhe para tratar de uma questão de segurança nacional. Andreas recebe Nora na base e a leva a uma reunião confidencial, onde Berit, os principais líderes militares e alguns outros cientistas estão debatendo as possíveis razões por trás do incidente nas montanhas. Quando Nora se apresenta como paleontóloga, ela não é levada muito a sério, porque dinossauros estão extintos e, portanto, não poderiam ser a causa disso. Enquanto a equipe ainda não descarta a possibilidade de um ataque militar de outro país, até agora os relatórios parecem apoiar a teoria de que a causa é de natureza geológica. Imagens aparecem na tela mostrando uma cratera e marcas na paisagem, o que leva os cientistas a sugerirem hipóteses como dolinas ou bolsões subterrâneos de gás. Nora os interrompe para destacar que essas crateras são claramente pegadas. Mas, mais uma vez, ela não é levada a sério, porque pegadas significariam monstros, o que é uma ideia ridícula. Outra interrupção vem de Sigrid, que acessou ilegalmente o telefone de um dos ativistas e encontrou imagens ao vivo do incidente. A destruição é bastante chocante de se assistir, mas antes que os outros possam voltar às suas teorias sobre gás, Nora pede que Sigrid reproduza o vídeo novamente, desta vez mais lentamente. Há claramente um som de rugido ao fundo, semelhante ao de um animal, e nas sombras entre as rochas que desabam, há uma enorme e enigmática forma humanoide. Enquanto isso, em Lesja, um casal de idosos se questiona o que ocorreu com seu cão, que não para de latir. Subitamente, a residência inteira começa a balançar. Então o casal corre para se abrigar no porão antes que tudo comece a desabar e a eletricidade se interrompa. Quando os abalos cessam, o casal sai para encontrar seu lar completamente arrasado, embora o cão pelo menos esteja ileso. De volta ao quartel-general, os líderes ainda relutam em aceitar que as pegadas possam ter sido feitas por algum tipo, e Nora ressalta que, seja lá o que for, eles precisam tomar uma atitude contra isso em vez de ficar sentados debatendo por horas. Berit fica impressionada com o comportamento de Nora e a designa como consultora científica oficial. Então ela é convidada a ir com Andreas para Lesja para averiguar o ocorrido mais recente. No helicóptero, Andreas pergunta a Nora como ela se tornou paleontóloga, e Nora relata que sempre adorou a natureza desde pequena, e seu encanto infantil por histórias fantásticas evoluiu para o desejo de buscar os verdadeiros monstros que habitam o subsolo. Sua
mãe faleceu quando ela tinha 10 anos, e seu pai era professor de mitologias e folclore, mas conforme envelhecia, ele perdia a habilidade de diferenciar entre realidade e fantasia. É por isso que Nora não vê Tobias há anos. Andreas confessa que deseja ser escritor e está entusiasmado com a chance de esse evento ter origens sobrenaturais, mas Nora o interrompe ao chegarem ao local, chocada com os estragos na paisagem. O exército já está protegendo a região, e Nora é recebida pelo capitão Christopher, que lhes mostra os rastros que vieram do outro lado do rio. Adentraram o vale e seguiram por 2 milhas ao sul, em direção às montanhas, antes de simplesmente cessarem. Os militares fizeram uma busca completa da área, mas não acharam outras evidências. Nora faz algumas perguntas ao casal de idosos, mas eles não conseguiram ver muita coisa porque uma figura gigantesca em movimento bloqueava o sol. Eles ouviram algo, um uivo alto que parecia uma canção muito melancólica. Depois, Nora inspeciona mais detalhadamente os danos e nota um odor muito peculiar e intenso. Ela também utiliza luz ultravioleta para procurar vestígios biológicos, mas não encontra nada além de terra e pedras. Nora solicita ser levada ao local onde os rastros cessam abruptamente, e o scanner térmico não indica sinais de vida, apenas montanhas. Como essa criatura é grande demais para se ocultar ou sumir, Nora questiona se ela é capaz de se camuflar. Nora começa a desenvolver algumas hipóteses, mas ainda está insegura, então leva Christopher e Andreas para ver Tobias, que sai com uma arma quando avista desconhecidos em sua propriedade, especialmente um militar armado. Depois que Nora faz ele perceber que ela é a filha que ele não vê há anos, Tobias concorda em deixá-los entrar, embora precise vestir uma calça primeiro. A casa de Tobias está repleta de papéis e estudos que demonstram sua fixação em encontrar uma entidade mítica conhecida como Troll. Nora o impede de discorrer sobre todas as suas teorias de que Trolls são reais e de que as testemunhas foram silenciadas, e pede que ele se concentre nas imagens que ela exibe, explicando que acredita que o trabalho antigo dele pode conter algumas pistas. Afinal, ninguém conhece essas montanhas melhor do que ele. No entanto, Tobias acha que essas imagens comprovam que sua teoria sobre Trolls é real, e quando Nora menciona que os cientistas já teriam encontrado DNA de Trolls se eles realmente existissem, Tobias lembra a ela que a cristianização da Noruega erradicou todas as criaturas míticas e que, quando ele estava prestes a revelar tudo, foi internado em um manicômio. Ele acredita que as pessoas no poder sempre souberam, e que os contos de fadas foram escritos para retratar os Trolls, mas Tobias está demasiado empolgado para ouvir contestações, e se junta à equipe para prosseguir com a investigação. Quando chegam à área onde os rastros cessam, Tobias imediatamente nota que a topografia está completamente errada. Ele também destaca que isso é como viver uma aventura novamente ao lado de sua filha. Mas Nora não deseja que isso se transforme em uma espécie de reaproximação. Subitamente, o odor de hipernatureza invade suas narinas, e o céu escurece quando a montanha atrás deles abre um olho. No fim das contas, tanto o pai quanto a filha estavam corretos. A criatura é, de fato, um troll, e sua capacidade de camuflagem permitiu que ele se passasse por parte da montanha. O troll se ergue, exibindo seu corpo majestoso e rugindo para eles. Então a equipe corre de volta ao helicóptero para escapar. Eles ainda conseguem capturar o troll em vídeo, e quando a base recebe a transmissão, não podem mais ignorar a verdade. Christopher conduz o grupo ao seu acampamento militar para informar a base sobre o que descobriram. Nora continua a utilizar o termo criatura desconhecida para não parecer insana, mas Tobias a interrompe para afirmar a todos que se trata de um troll que foi perturbado pelas obras nas montanhas, o que Tobias vê como uma ofensa à natureza. Líderes o consideram insano e o expulsam, mas quando Nora solicita mais tempo, ela também não é atendida. Eles estão preocupados com a segurança de sua nação, então decidem prosseguir e preparar uma operação militar. Depois, Nora fica furiosa com seu pai por ter arruinado tudo e quer partir, mas Tobias muda sua perspectiva ao explicar que sabe que isso não é um conto de fadas, que esse não é um troll que será simplesmente afastado por armas e luz solar. Troll despertou sozinho e está amedrontado, então armas só o deixarão mais furioso.
Sem contar que a natureza sempre se defende. Nora reconhece que ele está certo e permanece. Agora é apenas uma questão de convencer Christopher a levá-los. Ele inicialmente recusa, mas após alguns apelos de Nora, concorda em esconder o trio em seu helicóptero, desde que prometam obedecer suas ordens. A noite já desceu sobre Heidal quando toda a operação militar chega ao local. Enquanto aguardam o Troll aparecer, Tobias e Nora relembram as antigas histórias fantásticas que costumavam compartilhar durante suas aventuras, e os dois finalmente se reconciliam. O Troll surge um instante depois, mas quando se aproxima o suficiente, ele para. E Tobias tem certeza de que a criatura sabe que eles estão ali. Os soldados abrem fogo contra o Troll, ignorando os avisos de Tobias de que isso só o deixaria mais furioso. Mas as balas e explosões não fazem nada, e só fazem com que ele revide, exatamente como Tobias previu. Todos começam a fugir enquanto o Troll destrói tudo em seu caminho, incluindo as câmeras que transmitiam a operação para a base principal. A equipe se esconde atrás de uma árvore com um soldado ferido, e quando estão prestes a se afastar, o Troll se abaixa e agarra o soldado para comê-lo. Tobias explica que o Troll provavelmente sentiu o cheiro do sangue das feridas do soldado. Nora, Andreas e Christopher querem fugir, mas Tobias decide se aproximar do Troll e tentar uma abordagem amigável. Para a surpresa de todos, o Troll realmente para de se mover e responde às palavras gentis de Tobias com grunhidos pacíficos. Nem todos os soldados receberam o recado. Um caminhão abre fogo contra o Troll novamente, e quando a criatura se vira para contra-atacar, acidentalmente atinge Tobias no processo. Enquanto o Troll se afasta, Nora corre para o lado de seu pai, e Tobias murmura as palavras: o palácio, o rei, lar, pedindo à filha que se lembre de acreditar antes de morrer. Quando retornam à base, Nora se mantém ocupada revisando as pesquisas de Tobias para esquecer a dor e buscar uma solução. Quando Andreas e Christopher vêm ver como ela está, informam que perderam de vista o Troll por enquanto, mas o exército está se preparando para um ataque aéreo. Nora acha que esse ataque terá o mesmo resultado que o primeiro, o que significa que precisam pensar fora da caixa. Os contos de fadas dizem que os Trolls não gostam da luz do sol, mas eles viram este Troll aparecer durante o dia. A outra pista que tem é a menção de Tobias sobre como os Trolls foram destruídos pela cristianização da Noruega, o que dá a Nora uma ideia. Eles entram em contato com Berit e os outros para explicar que as histórias dizem que os Trolls costumavam atirar pedras nas igrejas quando ouviam os sinos, o que significa que sinos são o que precisam usar. Os líderes acham isso ridículo. Então Christopher precisa intervir para lembrá-los de que nada funcionou até agora. Então Berit relutantemente dá permissão para que sigam com o plano. O Troll reaparece momentos depois, se aproximando do parque familiar Hunderfossen e causando pânico em massa entre a multidão. Enquanto todos começam a fugir, exceto uma menininha que quer observar a criatura, Christopher e Nora aparecem em um helicóptero, guiando um rover que carrega sinos gigantes. Eles cercam o Troll com esses sinos enquanto os fazem tocar. E Nora acaba tendo razão. O som realmente machuca os ouvidos do Troll, atingindo os helicópteros e fazendo com que caiam. Quando um está prestes a cair em cima da menininha, o Troll, surpreendentemente, agarra o helicóptero para salvá-la antes de se afastar. Como isso aconteceu em um local tão público, agora o mundo todo sabe sobre o Troll e o fato de que ele está se dirigindo à capital. Jornais de todas as nações cobrem o ocorrido, e vídeos filmados por celulares se espalham rapidamente nas redes sociais. Quando o grupo volta ao quartel-general, uma Berit enfurecida ignora Nora quando ela sugere que os sinos funcionaram e que deveriam tentar novamente de uma perspectiva diferente, e a expulsa da base. Ao sair, Nora encontra Christopher, que admite acreditar que Berit está errada e que estará disponível para Nora caso ela precise de algo. Na sala de reuniões, os comandantes militares informam Berit sobre alguns mísseis perigosos que ainda não foram oficialmente aprovados. Berit fica chocada por não saber disso, e Andreas ressalta que tais armas nem deveriam ser cogitadas, mas isso só resulta em sua expulsão da sala. Percebendo que não será levado a sério, ele decide se demitir e se junta a Nora na saída,
dizendo a ela para se preparar porque estão evacuando a cidade. Pouco depois, Berit aparece na televisão declarando oficialmente um estado de emergência e pedindo a todos os cidadãos que cooperem, enquanto os soldados assumem o controle para preparar a próxima operação e auxiliá-los a evacuar. Nora e Andreas estão no mesmo veículo e ficam presos no trânsito. Então Nora aproveita esse tempo para continuar analisando as pesquisas de Tobias. As páginas continuam mencionando Sinding e algo sobre um guardião, o que leva Andreas a sugerir que poderia ser Rickard Sinding, o Lord Chamberlain do Palácio Real. Nora de repente se lembra de Tobias mencionando Rei Palácio Lar antes de morrer e conclui que precisam ir ao Palácio Real. Andreas os leva até lá e eles são detidos pelos guardas no portão, mas Sinding imediatamente vem permitir que entrem porque esperava que Tobias ou alguém ligado a ele aparecesse mais cedo ou mais tarde. Sinding explica que respeitava Tobias, mesmo que Tobias o detestasse, e que sua obstinação permitiu que ele fosse uma das poucas pessoas a descobrir o segredo sob o palácio. Era uma vez considerado boa sorte construir um palácio sobre a morada de outro rei, e acontece que este palácio em particular foi construído onde o rei Troll costumava viver. Nora e Andreas são levados a um túnel repleto de ossos de Trolls, enquanto Sinding explica que a cristianização da Noruega eliminou tudo o que ia contra sua fé. Eles emboscaram a família real dos Trolls e pouparam apenas um bebê para atrair o rei para dentro da montanha. Eles o prenderam em uma caverna e o abandonaram para morrer. 12 anos atrás, Tobias descobriu tudo isso, e Sinding o enviou para um manicômio para proteger o segredo. Ele se sente culpado por isso, mas ainda acredita que foi a decisão correta, o que deixa Nora furiosa. Mas não é momento para uma discussão. Nora percebe que Tobias estava certo. O rei Troll está retornando para casa e eles precisam detê-lo. Enquanto examinam os ossos, Nora nota que sua luz UV está danificando-os, o que significa que as histórias estavam certas sobre a luz do sol, afinal. Eles viram o Troll durante o dia, mas não o viram sob a luz direta do sol por causa das nuvens e das montanhas. Andreas ressalta que eles não podem controlar o sol, mas Nora tem um plano e liga para Christopher para conseguir sua ajuda. Montará uma armadilha especial enquanto Nora e Andreas atraem o Troll para ela. Enquanto isso, o Troll chega à cidade, e mais uma vez os ataques militares não fazem nada contra ele. Então Berit autoriza o uso dos mísseis. Sigrid percebe que os líderes estão se preparando para lançar os mísseis e liga para Andreas para avisá-lo, o que significa que eles precisam ganhar tempo. Andreas pede a Sigrid que tente invadir o sistema do exército para impedir o lançamento, enquanto Christopher está tocando o alarme por toda a cidade, o que faz com que todos os seus amigos soldados venham ajudá-lo com a armadilha. Sinding também colabora, solicitando aos guardas que coloquem um dos crânios de Troll no maior caminhão disponível, que Nora e Andreas conduzirão pela cidade para afastar o Troll do palácio. Sigrid leva algumas tentativas para acessar o sistema, mas uma vez dentro, ela imediatamente interrompe os mísseis, proporcionando a Nora e Andreas o tempo necessário. Quando o Troll se aproxima, eles finalmente partem e revelam o crânio na traseira do caminhão, o que faz o Troll rugir de fúria e persegui-los conforme o planejado. Nora liga para Christopher para avisar que estão a caminho, levando-o a fazer um discurso motivador para seus soldados, a fim de mantê-los corajosos quando o monstro finalmente aparecer. Após muita direção frenética pelas ruas de Oslo, Nora e Andreas alcançam a rodovia, apenas para acidentalmente perderem o crânio no processo. O Troll para de correr para pegá-lo, soltando um gemido angustiado de luto por seus filhos, antes de notar seu reflexo em um edifício. Quando tenta tocar o vidro, ele quebra, e o barulho repentino do estilhaço assusta o Troll, fazendo-o derrubar acidentalmente o crânio, que se despedaça em milhões de fragmentos. Furioso, o Troll ruge de dor, fazendo Nora sentir o quão triste ele está por ser o último de sua espécie. A criatura vai atrás deles para se vingar, e Nora retorna ao plano original de dirigir para longe, desviando da destruição que o Troll está causando da melhor maneira possível. Na base, a invasão de Sigrid é descoberta, e seu computador é confiscado para que possam reiniciar o sistema. Segundos depois, Nora e Andreas chegam à área com a armadilha. Então eles pulam do caminhão para terminar de atrair o Troll direto para o centro,
enquanto ele pisa no veículo. O Troll tenta pisar em Nora em seguida, mas nesse momento, os soldados ativam dezenas de luzes UV que cercam a criatura e começam a queimá-la. O avião com os mísseis também está se aproximando, mas o piloto hesita ao ver civis no local. Uma discussão começa na base para decidir se devem abortar ou não, inspirando Sigrid a dar um soco no idiota que não se importa com seus cidadãos, e a operação é efetivamente abortada. Berit e as outras pessoas na base assistem em suas telas como o Troll está morrendo lentamente, e os soldados de Christopher já estão celebrando a vitória. No entanto, Nora não suporta ouvir e ver uma vida sofrer assim, e desliga a energia para salvá-lo. Os soldados se preparam para atirar, mas Nora os impede também antes de se aproximar do Troll da mesma maneira que seu pai fez, pedindo gentilmente que ele volte para a segurança das montanhas. O Troll olha para ela, considerando suas palavras, mas antes que possa reagir, o sol começa a nascer e queima o Troll, até que não reste nada além de escombros. Enquanto todos celebram a vitória, Andreas brinca sobre como deveriam chamar esse novo monumento ou colina, e Nora decide que será a Pedra de Tobias. Quando Berit chega momentos depois, ela agradece a Nora por seu trabalho. Andreas lembra à primeira-ministra que ele renunciou e anuncia que será escritor. Quando ele vai embora com Nora, ele se pergunta se pode haver mais criaturas. Enquanto isso, nas profundezas das montanhas, algo começa a se mover sob uma pilha de rochas.